Caros amigos aqui do canal Via Romana, saudações, eu sou o professor Rafael Queiroz. Nós vamos fazer hoje uma análise sobre o cenário da Síria depois da queda do regime de Bashar al-Assad. Como os senhores acompanharam, os grupos insurgentes, chamados de rebeldes pela mídia ocidental, quando na verdade são muitos deles invasores, tomaram os principais centros urbanos da Síria, derrubando o governo Assad, que se refugiou em Moscou, na Rússia. Aliás, a Rússia tem uma base militar na Síria, em Homs, e a derrota de Assad é também uma derrota da Rússia. Antes da gente entrar numa análise mais aprofundada sobre o que está acontecendo, o que poderá acontecer na Síria em decorrência disso daí, vamos fazer um breve histórico resumido a respeito do regime Bashar al-Assad. Bom, o Bashar al-Assad, filho de um ditador, Hafez al-Assad, e esse regime ele é um resquício ainda lá da Guerra Fria, porque é um regime de ideologia pan-arabista, um regime calcado naquelas ideias do socialismo Baath, do partido Baath, um partido que representava essa ideologia árabe e que era basicamente calcado na luta contra o imperialismo americano e na afirmação dos povos árabes. Bom, dentro desse enquadramento pan-árabe, o Assad, então, ele virou uma espécie, o regime dele virou uma espécie de polo anti-americano no Oriente Médio. E em decorrência disso, alguns grupos étnicos, como por exemplo os curdos, não tinham direitos assegurados dentro da Síria, porque a política de Bashar al-Assad era uma política de arabização. Então, curdos perderam terras para populações árabes, etc. Porém, no aspecto religioso, o Assad respeitava as minorias cristãs. Os cristãos eram bastante respeitados durante o regime Assad, até porque a Síria tem uma história cristã que vem lá das origens mesmo do cristianismo, Lembrar que São Paulo apóstolo se converteu na estrada de Damasco, a visão que ele tem do Cristo ressuscitado que aparece para ele perguntando: por que me persegues, Saulo, Saulo, por que me persegues? Acontece no caminho de Damasco. E então o núcleo cristão que se formou ali na região de Damasco era dependente de Antioquia, uma das primeiras sés apostólicas da história da cristandade. Então a história cristã na Síria, muito antiga, vem lá das origens mesmo do cristianismo. E ali, naquela região, você tem várias igrejas, vários ritos, Tem várias igrejas orientais, sui-iuris, ligadas à Igreja Católica. O que é sui-iuris? Você tem o seu próprio direito canônico, que é o caso da Igreja Maronita, que é o caso da Igreja Católica Siríaca, entre outras. Outras igrejas têm ritos específicos e que estão em comunhão com a Santa Sé. E lembrar também que esse status de garantia dos cristãos ali na Síria, os cristãos católicos, aqui deixo um pouco de lado os chamados ortodoxos, que nós católicos chamamos de cismáticos, enfim, eles é que se intitulam ortodoxos. Os cristãos católicos ganharam um status melhorado na sua condição em relação à época que a Síria esteve, por exemplo, sob o domínio turco. Na época do domínio turco, os católicos eram discriminados e os ortodoxos ou cismáticos eram favorecidos. Com o Assad, o status, a condição dos católicos sírios melhorou muito. Então, primeiramente, em face de tudo isso aí que a gente falou, fica patente que é absurda a posição de alguns católicos de direita
que comemoraram a queda de Assad, né? Muito porque vem Assad, um representante do socialismo, né? Um representante do Oriente, um agente russo, e para eles a Rússia pós-soviética continua sendo comunista, continua sendo socialista. E lembrar também aqui que o socialismo do Baath, o socialismo pan-arabista, que foi aí a base de regimes como o do Gaddafi na Líbia e também do Assad na Síria, tem nada a ver com o socialismo marxista ateu, tá? Que é outro socialismo. Então há vários socialismos, é preciso que se diga, tá? Então muitas pessoas de direita, né, católicos de direita com essa sensibilidade anticomunista exagerada, acabaram se pondo aí uma posição, né, de comemorar a queda do Assad, que é um contrassenso, porque com Assad os cristãos católicos estavam mais garantidos. Agora, sem ele, a situação é de completa incerteza e insegurança. E aqui faço também um comentário à luz de algumas declarações de certos jornalistas e think tanks, né, ocidentais a respeito da situação da Síria. Jornalistas, analistas, etc. Um desses analistas, que é o Oliver Stwenker, que eu acompanho no Instagram, chegou a dizer que agora se abria para a Síria a expectativa da formação de um governo, veja, democrático, onde todas as etnias e religiões teriam lugar, vez, voz. Aí eu disse, peraí, eu cheguei a comentar na página dele, como que isso vai acontecer sob a Al-Qaeda? A Al-Qaeda está dominando o Damasco. Esse pessoal da Al-Qaeda é intransigente até com muçulmanos, quanto mais com cristãos. Eu ouvi aí esses dias que esse governo provisório que está se formando na Síria garantiu para os cristãos, para as minorias cristãs, que elas não vão ser atacadas nos seus direitos, não vão ser agredidas, violentadas. Eu, particularmente, não acredito, sou cético em relação a isso. Ao meu ver, a situação ali vai piorar bastante para os cristãos, tá? Então, a queda do Assad foi a queda de um dos últimos governos representantes desse pan-arabismo, que foi muito forte na época da Guerra Fria e cujo país que teve mais destaque assim no que tange ao pan-arabismo foi o Egito, de Nasser, né, do presidente Nasser, depois a Líbia também de Gaddafi, né? Egito, que na época, anos 50, anos 60, tomou para si a causa palestina e lutou fortemente, intensamente contra as pretensões sionistas, tá? Então a queda do Assad foi a queda de um dos últimos bastiões do pan-arabismo e um desdobramento também das revoluções que começaram a acontecer na chamada Primavera Árabe, também início aí dos anos 2010, onde vários governos autoritários de linha pan-árabe caíram sob impacto de movimentos jihadistas, né, liderados seja pela Irmandade Muçulmana, seja por outros grupos armados, ou mesmo por movimentos civis que defendiam uma democratização. Acabou que essa Primavera Árabe não deu os resultados que muitos analistas ocidentais e muitos governos ocidentais apostavam que ela daria. Achavam que a democracia ia prevalecer, iam se formar governos ao estilo ocidental, e nada disso aconteceu. O exemplo disso é o Egito, hoje em dia, tá? Enfim, o que isso trouxe foi mais caos para o Oriente Médio, né? O grande exemplo é a Líbia, que hoje está dividida em 3 partes, né? Cada parte com um grupo armado diferente. Então eu acredito que o que vai ocorrer na Síria é mais ou menos isso. A Síria vai ser retalhada. Aliás, lembrando que na época dessa Primavera Árabe, o John Kerry
ainda lá no contexto do governo Obama, ele deu uma entrevista no jornal Globo, eu só não lembro agora a data exata, mas eu acredito que eu tenho até esse recorte em casa comigo, tá? Guardado comigo, só tenho que localizá-lo. Ele dizia que o projeto do Departamento de Estado americano para a Síria era a ser dividido em 4 partes, 4 países. Então aí a gente pode imaginar, né, uma parte para os curdos, né, uma parte aí para esse pessoal da Al-Qaeda, né, etc. E, enfim, mais 2 partes que eu não sei exatamente com quem ficaria, né? O que a gente viu agora, nessa ofensiva dos insurgentes, aí, inimigos do governo Assad, foram 3 grupos atuantes. O HTS, que é o Tahrir al-Sham, que é a Al-Qaeda, o braço da Al-Qaeda na Síria, que tomou Damasco, tá? Tem um grupo também, um movimento também, né, de sírios descontentes com Assad, e um outro grupo formado basicamente por curdos, tá? Um exército curdo, tá? Que já vem atuando ali na Síria desde o início dessa guerra civil, a tentar criar o Kurdistão. Eles querem criar o Kurdistão a partir de territórios da Síria, Iraque e Turquia. E aí, nesse contexto, tivemos dinheiro e apoio logístico de várias potências. Estados Unidos, que vem apoiando os rebeldes já há muito tempo, né? A Turquia, que também tem interesse, tinha interesse, né, da derrubada do governo Assad, a gente vai já explicar porquê, e Israel, tá? Israel. Aí muitos podem se perguntar, mas peraí, Israel vai financiar e dar apoio logístico a jihadistas muçulmanos? Pois é, né? Isso acontece muito, né? Os Estados Unidos, por exemplo, lá na época da guerra do Afeganistão, 79, nós estávamos ainda na Guerra Fria, eles apoiaram os jihadistas afegãos contra os soviéticos, né? Tinha um governo lá socialista instalado no Afeganistão, etc. E aí os jihadistas se insurgiram, né? Os muçulmanos se insurgiram. Ali, inclusive, é que começa todo esse movimento que vai levar ao surgimento da Al-Qaeda, né? E de outros grupos jihadistas, neo-jihadistas, como o Talibã, etc. Tá? Então, quer dizer, os Estados Unidos plantaram uma semente que hoje, né, lá no Afeganistão, trabalha contra o interesse deles. Então, isso é muito comum, né? Um país, um Estado, apoia um grupo armado que não necessariamente atende aos seus propósitos ideológicos, mas atende a propósitos geopolíticos, atende a propósitos de desestabilização de um regime. E agora a gente viu o que aconteceu na semana passada, né? O Estado de Israel, aproveitando a queda do Assad, avançou sobre a Síria. Tem um histórico de Israel com a Síria conflituoso ali nas colinas de Golã, e era já um objetivo de muito tempo, né, do sionismo, de avançar sobre o território sírio. Então, eles aproveitaram a queda do Assad, avançaram sobre o território sírio e estão hoje a 20 quilômetros de Damasco, tá? E vocês vejam, não há uma única troca de tiro entre a Al-Qaeda e os sionistas. É interessante isso, né? A Al-Qaeda ataca muita gente, menos posições sionistas. Engraçado, para pensar, né? Aliás, né, há quem diga que o líder do Daesh, né, o chamado Estado Islâmico, ou enfim, al-Baghdadi, teria sido treinado em uma prisão no Iraque, né, por forças americanas e israelenses, enfim. Então, o fato que fica de tudo isso, né, é que agora a Síria não é mais um país. A Síria é um território aí à disposição para ser motim de guerra, presa de guerra de vários países. Eu comentei aqui o caso da Turquia, né? Por quê? A Turquia, com o presidente Erdogan, vem
avançando numa proposta que é do neo-otomanismo. O que é o neo-otomanismo? É uma ideologia segundo a qual a Turquia busca retomar o poder sobre antigos territórios do Império Turco Otomano, ou seja de forma direta, seja de forma indireta, instaurando governos, títeres, etc. Tá? Então, um dos projetos da Turquia é também avançar isso sobre a Síria, que foi uma área dominada pelos otomanos séculos atrás. Tá? E aqui, pessoal, eu queria fazer algumas observações também sobre alguns comentários que foram feitos sobre Rússia, Assad, sobre Putin, Assad, Putin, Trump, etc. Bom, o primeiro deles é o seguinte: segundo algumas pessoas, isso tudo é especulação, obviamente, mas vamos avaliar aqui se isso faz sentido ou não. Teria existido um acordo entre o Trump e o Putin, tá? Em que, nesse acordo, o Putin aceitaria a Síria ser retalhada, ser dividida em quatro, ou em mais pedaços, ou em menos pedaços, enfim, aceitaria a queda do Assad em troca da Ucrânia. Bom, em primeiro lugar, o Trump nem assumiu a presidência dos Estados Unidos. Quem está na presidência é o Biden. Então, quem está comandando apoio logístico, financeiro e armamentista a esses grupos é o Biden, não é o Trump. Tá? É bem verdade que, se a gente for pegar lá atrás, o Trump, ao retirar tropas americanas da Síria, que assim ajudavam os curdos na luta contra o Daesh, tá? Que também lutava contra o Assad, de uma certa forma acabou gerando um contexto a longo prazo, melhor dizendo, a médio prazo, de fortalecimento da Al-Qaeda e, consequentemente, o avanço dela sobre Damasco e a queda do Assad como resultado. A gente pode olhar a coisa sob essa perspectiva. E, obviamente, é um objetivo da política de Estado americano derrubar o Assad, seja sob um governo democrata ou seja sob um governo republicano. Agora, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: esse acerto entre Trump e Putin é impossível, porque o Trump nem é presidente ainda. Tá? Essa conversa seria possível se ele fosse presidente. Ele estaria com a máquina na mão. Mas, nesse momento, impossível. Por outro lado, também fica a pergunta: Putin estaria disposto a pagar esse preço? Porque a Rússia tem uma base militar estratégica na Síria. E por outro lado, uma outra questão importante de ressaltar é que a Rússia tem uma fronteira enorme, onde ela tem problemas também com movimentos neo-jihadistas. Exemplo no Daguestão. Tá? Então, assim, a Rússia ia fazer um acordo com o Trump: olha, ficamos com a Ucrânia, deixamos a Síria para lá, a Jihad toma, o Jihad toma a Síria, o parte da Síria, cresce, ganha força e aí começa a nos ameaçar aqui na nossa fronteira. Sinceramente, acho muito improvável disso ter acontecido. Primeiramente, porque não tem como você conversar com quem você quer assumir o poder. Tá? Em segundo lugar, por conta dessas questões. Tá? E aí muita gente começou a dizer que a Rússia tinha abandonado o Assad, que Putin traiu o Assad, que é típico da Rússia trair seus amigos, etc. Tudo bobagem, Porque assim, a Rússia realmente está com um problema na Ucrânia. Como é que ela vai abrir dois frontes de guerra? Eu não acredito que o Putin tenha entregue a Síria de bandeja: olha, toma a Síria, eu fico com a Ucrânia. Tá? Obviamente, eu não acredito nisso, porque isso teria que passar por um acordo oficial, ou, se não oficial, uma conversa forte entre diplomatas, entre os dois governos, mas com o governo Trump já constituído. Isso nem existe. O Trump nem assumiu. Então, quais seriam as garantias de
que esse acordo seria respeitado. No caso da Ucrânia, a gente fica com a Ucrânia, vocês ficam com a Síria. Né? Nenhum. Né? O Putin não é idiota. Né? Ele não vai fazer um acordo desse. Então, não acredito nisso, mas também, convenhamos, era impossível a Rússia entrar diretamente na Síria com tropas. Tá? Impossível, inviável, porque ela vai abrir 2 frontes de guerra. Tá? Porque se você entra com tropas ali, você não vai resolver de um dia para o outro, a não ser que você faça um ataque nuclear, é diferente, mas isso tem um ônus, um peso, né, político muito grande, e para você jogar uma jogada dessa, né, tem que ser muito bem jogada. Então, a Síria vale alguma coisa para a Rússia? Sem dúvida. É uma perda para a Rússia, aquela do Assad, sem dúvida, mas não ao ponto de arriscar uma guerra nuclear, tá? Então, assim, a Rússia não tinha o que fazer, né? Vocês sabem muito bem que países como, por exemplo, a Alemanha na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que abriram 2 frontes de guerra, acabaram derrotados. Não tem como, é insustentável. Primeiro que na Ucrânia, a Rússia não está enfrentando só a Ucrânia, está enfrentando a OTAN, ainda que indiretamente, enchendo a Ucrânia de armas, né, de homens, mercenários, de dinheiro, etc. Enfim, então é complicado. Como é que haveria uma intervenção da Rússia, né, ali na Síria, no contexto que a Rússia está vivendo hoje? Aí outros também falaram, o Irã, por que o Irã não intervém? Né? O Irã também está vivendo um conflito com Israel. Então, acredito eu, né, que essa ofensiva dos insurgentes deu certo justamente por isso. Né? Eles aproveitaram a janela de oportunidade em que Israel está em conflito com o Irã, que era uma das bases de apoio do Assad, e a Rússia com a Ucrânia para atacar. Eles sabiam que atacando, nenhum dos 2 países iria se envolver diretamente por causa do ônus de ficar lutando em 2 frontes, não tem como. Tá? Então eu cheguei, inclusive, a fazer um comentário aqui no Facebook, né? Vou pegar para vocês a respeito dessa questão, né, toda que nós falamos aqui sobre Rússia, Putin, Assad, Trump, etc. Só um instante, pessoal. Vamos lá. E aqui, vamos lá, eu achei. Enfim, é o seguinte: estou lendo muita bobagem sendo escrita sobre a não intervenção da Rússia na Síria, onde a mesma possui uma base militar. Há quem diga que isso mostra a fraqueza de Putin, outros que ele traiu Assad ou que fez acordos com o Ocidente nos bastidores e que isso poria em xeque a tal multipolaridade. Quer dizer, chegou a ter gente dizendo o seguinte: está vendo, a multipolaridade é uma balela porque teve um acordo, mas não tem prova nenhuma de que esse acordo existiu. E aí eu continuo dizendo assim: guerrear em 2 frontes é suicídio, ainda mais para um país sob sanção como a Rússia, que tem um conflito com a Ucrânia para resolver. Não se trata de traição, fraqueza ou pacto secreto, mas de realpolitik. Ademais, a situação coloca o Irã muito mais em risco que a Rússia. Tá? Então, a Rússia perde, sem dúvida, mas o Irã fica num risco aumentado em relação à Rússia com a queda do Assad. Então, assim, para a Rússia, o ônus é político, que perde um aliado. Tá? Para o Irã é político e é militar. Tá? Aí eu digo assim, né, isso vai forçar Teherã a interferir de alguma forma, pois o que está sendo criado é um califado salafita nas regiões de Iraque e Síria, ameaçando a fronteira iraniana. Ou seja, daqui a pouco esses caras estão dentro do Irã. Tá? A Rússia perde com a queda de Assad, mas o Irã perde mais. Quanto à multipolaridade, é preciso ser muito ingênuo ou idealista para acreditar que China e Rússia podem intervir livremente no Oriente Médio sem graves consequências. Cheguei a ver gente clamando pela intervenção da China no Oriente Médio. Que loucura, que sandice, né? Sob que razões a China faria isso? Ela vai se complicar, né?
E com isso aqui eu não estou querendo também absolver esses regimes, dizer que são regimes sacrossantos. Eu estou fazendo uma análise dizendo que isso não afeta em nada a ideia de multipolaridade. Tá? Isso é realpolitik. A China tem negócio também com o Ocidente. Ela pode ir até um certo limite. A Rússia, embora hoje mais afastada do Ocidente, também tem limite, né, no enfrentamento com o mundo ocidental. O que prova também, né, por aí, pelo que vimos na Síria, que o regime americano, os Estados Unidos da América, embora em crise, ainda é muito forte. Ainda é muito forte, porque deu uma prova de força com a queda do Assad, né, ao saber organizar esses insurgentes em vista disso. Então é uma vitória dos Estados Unidos, sem dúvida alguma. Tá? Então, assim, também tem muitos analistas, né, são profetas da queda dos Estados Unidos amanhã, que, né, com esse evento, ficaram desmoralizados. A gente que vive falando que o dólar vai cair amanhã, que o Estados Unidos vai cair amanhã, também não é bem assim, né? Então, eu acho que o mérito nosso aqui do canal é que nós procuramos ser os mais objetivos, o mais objetivo possível, né? A nossa análise, ela é o mais imparcial possível. Nós temos uma posição política, ideológica, que vocês sabem qual é, né? Mas nós não caímos nesses delírios, nessas narrativas passionais de que o dólar vai cair amanhã. Eu canso de ver gente falando isso, aí já tem mais de 5 anos, o dólar vai cair amanhã todo dia, e nunca cai, enfim. E aí eu continuo falando o seguinte: nem os Estados Unidos podem mais intervir livremente no Oriente Médio, tanto que fazem guerra por procuração. Essa guerra aí é dos Estados Unidos, mas por procuração, não é direta. Eles insuflam grupos internos e externos ali da região para derrubar um regime, tá? Não vão diretamente, porque se forem diretamente aí causam, realmente podem causar, né, a mobilização de outras potências, e aí é uma guerra mundial, enfim. E aí vai aguentar o Trump? A obra de Moisés Naim, que eu já tive a oportunidade de indicar aqui para vocês, o nome dessa obra é O Fim do Poder. Moisés Naim é um sociólogo norte-americano, mostra como hoje em dia as grandes potências estão de mãos atadas, em muitos casos, face à maior quantidade de informações disponíveis, levando ao aumento da pressão da opinião pública interna e externa sobre suas ações bélicas. Então, por exemplo, quando a gente analisou aqui a guerra do Afeganistão, que foi vencida aí pelo Talibã, que conseguiu se instaurar, né, instaurar um regime político no Afeganistão, expulsando os americanos de lá, nós mostramos isso, partindo dos argumentos do Moisés Naim, que hoje nós estamos no tempo da guerra simétrica. Muitas vezes grandes potências, com um poderio bélico gigantesco, não conseguem vencer guerras contra grupos rebeldes que não têm uma organização tão grande. Por exemplo, a Rússia está sofrendo na Ucrânia, embora ela esteja avançando, esteja vencendo, mas está sofrendo por N razões. O regime de Assad, mesmo com apoio russo e iraniano, não conseguiu derrotar os insurgentes. Então é a época da guerra simétrica, tá? Nós estamos numa outra era histórica, é preciso entender isso. E aqui também, né, fica a questão seguinte, entendeu? O Assad, ele cai porque são anos de guerra civil, ele não conseguiu realmente, primeiro, reestruturar, melhor dizendo, as Forças Armadas para uma guerra total contra esses grupos, né? Vocês vejam aí que essa vitória aconteceu porque houve suborno. Os generais de Assad entregaram o país, devem ter recebido um bom dinheiro, porque nada explica eles deixarem divisões, né, canhões, tanques pelo caminho para serem usados inclusive pelos insurgentes, né, deixando o território sem defesa. Quer dizer, muito provavelmente aconteceram subornos aos oficiais. E aí a gente vai entender por que eles aceitaram esse suborno. Os salários que estavam sendo pagos eram muito baixos, né? A situação no país muito ruim,
o Assad não conseguia retomar territórios que esses grupos já tinham controle, territórios mais do interior. Então a situação era muito difícil, né? O que explica a queda do regime, ou seja, faltou por parte do Assad uma visão também estratégica de reforçar as suas forças armadas, quem sabe até adquirindo armas nucleares. Por que, por exemplo, Maduro não cai na Venezuela? Por que o Kim Jong-un não cai na Coreia do Norte? Principalmente Maduro na Venezuela, né? Porque ali ele fez uma política de valorização das Forças Armadas, de modernização das Forças Armadas, de maneira que não tem como a população civil ou grupos rebeldes, insurgentes, invasores lutarem contra o exército venezuelano, muito bem treinado, muito bem equipado, muito bem pago, coisa que não era o exército sírio de Assad, né? Era mal pago, mal equipado e mal treinado, tá? Então, pessoal, é isso que nós tínhamos a dizer aqui hoje, né? Então a situação ali caotizou, que nós veremos daqui para frente ali no Oriente Médio é algo apocalíptico, com certeza, porque vários grupos vão disputar a Síria e essas regiões adjacentes, né, entre eles curdos, turcos, o Daesh, tá, e o sionismo, que com certeza vai tentar pegar boa parte do território sírio, tá? Então é um clima de guerra generalizada na região, que pode levar, quem sabe, a uma terceira guerra mundial. É algo que tudo indica, é o que está se desenhando nos próximos anos. Então, até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço.